Então, assim, num passado não muito distante, teve uma iniciativa de uma revista que depois foi incorporado ao British Medical Journal, chamado Journal of Negative Results in Biomedicine. Então, veja, uma revista que se preocupa em publicar o que deu errado. Então, isso não é ser uma anti-revista, é justamente minimizar a possibilidade de erro, e coisa que dificilmente é valorizado no mundo ocidental, né? O aprendizado, né? O processo, ele dificilmente ele é reconhecido, por assim dizer. Imagine que, se for pensar assim, do ponto de vista da ciência, Edison, né, quando inventou a lâmpada elétrica, isso não foi assim um dia do acaso que a esposa estava de mau humor, ele acordou, resolveu pegar um filamento de tungstênio, colocar numa corrente alternada e acendeu-se a luz. Né? Foram 600 experiências. Então, essa coisa de valorizar o erro, a gente tem que aprender a fazer isso com mais frequência. Tem um livro clássico de estatística, que eu estava até relendo essa semana, que chama-se Como Mentir com a Estatística. E, na verdade, você não é que você esteja mentindo, mas a forma como você apresenta a informação pode deturpar totalmente a ideia. Você pega, por exemplo, um gráfico de setor, né, que a gente chama de gráfico... A gente chama, não, com frequência se chama de gráfico de pizza. É um gráfico que engana muito, né, porque ele dá em percentual. O percentual de 3 em 4 são 75%. Então, você olha lá e vê lá 3/4 do círculo tomado, olha, 75%, mas qual o N? 4 pessoas. Então, se fosse 400, 4 mil, 4 milhões, a cara do gráfico seria a mesma. Então, isso é uma dificuldade. Não, é legal, porque a gente sabe que se apertar os números, eles vão falar o que a gente quer, né? O Francisco Inácio sempre falava isso, né? Editor lá no Caderno sobre Pública. Dá uma torturar direitinho. Ele fala. Ele fala o que você quer. Mas isso você falou é realidade, né? Que às vezes as pessoas colocam os números e começam a jogar com esses números a seu favor, né? Vamos ver lá o que a gente pode tirar de vantagem dos números que tem. E não é o que você está pesquisando, mas vamos ver. E o que você tocou num ponto que é doloroso, mas assim, um estudo que deu errado, ele serve também para você ver que aquele não é um caminho, mas outro caminho pode ser feito, não exatamente daquela forma, mas se a gente ajustar, então os estudos que deram errado já é tão importante quanto os que deram certo. Exatamente. Uma coisa que você vê com relativa frequência, e é pouco explorado, são a questão dos resultados secundários. Né? Você tem um desfecho primário que é definido, né? Vamos entender o desfecho, tudo aquilo que se mede. Então, o objetivo da pesquisa é identificar um determinado desfecho. Pode ser que aquele desfecho que você previu que iria ocorrer, ele simplesmente não ocorre. E aí, quando você pega o artigo, ele valoriza mais um dado secundário em detrimento daquilo que ele ia buscar, é exatamente uma forma de dizer que ele não conseguiu obter o resultado. Mas, ao invés de dizer isso, ele pega e valoriza um dado secundário, que, na verdade, vai servir para dizer o seguinte: existe pesquisa a ser feita sobre determinada temática. Eu acho que seria essa a questão. Por outro lado, nós vivemos, de certa forma, uma ditadura, né, do que se convencionou a chamar de nível de evidência, qualidade da evidência. E aí, hoje, tudo se fala evidência. Qual é a evidência? Qual é a evidência? Como se fosse alguma coisa que estivesse no ar, assim, o que é evidência, qual é a evidência disso. Então, acho que a primeira coisa que tem que se pensar é que não é um movimento novo. Se a gente for datar isso, a gente está falando da década de 1970. E que não rompe com esse modelo dedutivo, cartesiano, é absolutamente uma ferramenta para tomar a decisão. Então, quando você pega, por exemplo, um resultado de uma meta-análise, acho que a gente pode falar um pouco mais disso para frente, qual é a função dessa meta-análise? É dizer o que deve ser feito, o que está certo, o que está errado? Não, é minimizar a incerteza.